Paz de altos para os irmãos. Meus irmãos, nesse vídeo eu quero voltar a falar sobre as 70 semanas de Daniel. Por quê? Porque essas profecias que estão no livro de Daniel, elas foram seladas para o tempo do fim. Daniel procurou entender essas profecias e o Eterno disse para Daniel: Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. Sela o livro, Daniel. Quando o Eterno falou para Daniel selar o livro, selar essas profecias, o Eterno estava dizendo: não adianta as pessoas ler, o livro está selado, essas profecias estão lacradas, estão seladas. O selo vai ser tirado no final dos tempos. Essas profecias, então, é para a nossa época, é para a era da igreja de Filadélfia. Essas profecias foram reveladas ao anjo da igreja de Filadélfia. E eu estou passando essas profecias para os irmãos, porque o Eterno revelou a nós todas essas grandes coisas que ele tem mostrado agora nesses últimos dias. O Eterno nos revelou quem é o filho da perdição, Emmanuel Macron. O Eterno nos revelou quem é o falso profeta, o Papa Francisco. O Eterno nos revelou os dois arrebatamentos, um antes da tribulação e um depois da tribulação. O Eterno nos revelou o seu nome, Ial. O Eterno nos revelou o nome do seu filho, Ial-Shá. O Eterno nos mostrou a questão dos vencedores, que faz parte do filho varão. O Eterno nos revelou o filho varão, nos revelou os 144 mil. Nos mostrou que existe um grupo de vencedores que vai sair na primeira remessa, no primeiro arrebatamento que ocorre antes da tribulação. O Eterno nos revelou as 70 semanas que está registrado no livro de Daniel. O Eterno nos revelou as 2.300 tardes e que tudo isso vai fechar no ano de 2030. O Eterno nos revelou os 70 jubileus. E o Eterno nos revelou várias outras questões aí que até hoje as pessoas ainda não têm entendimento, porque não parou para ouvir essas revelações. Então nós estamos no tempo do fim. E o Eterno disse que essas profecias, elas seriam para o tempo do fim. Então o Eterno tirou o selo dessas profecias. Então preste atenção mais uma vez na profecia das 70 semanas. Por quê? Porque elas apontam para Yahusha voltar no ano de 2030 e estabelecer o reino milenar. Elas mostram que o arrebatamento ele vai acontecer no dia 15 de Nissan, no dia 15 de Abib. E o dia 15 de Abib vai acontecer agora do dia 6 para o dia 7 de abril. Então preste atenção para você se preparar e estar pronto para esse arrebatamento. O arrebatamento dos vencedores da era da igreja de Filadélfia. Então, antes de eu mostrar a revelação que eu recebi do Eterno, primeiramente eu quero mostrar para os irmãos como é que funciona o calendário do Eterno. O Eterno, ele usa o seu calendário para mostrar para nós quanto tempo ainda nos resta para o seu filho voltar e estabelecer o reino milenar. E aí o Eterno usa quais números? Ele usa o número 7, o número 70 e o número 490. Eu quero mostrar para os irmãos que o Eterno é o maior matemático que existe no universo. E nós temos que entender esses números para nós entendermos como é que funciona o seu calendário. Então vamos lá. Vou mostrar para os irmãos. Primeiro eu vou ler aqui Levítico, capítulo 25, versículo 8, diz assim: contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, isto é, o tempo de 7 semanas de anos, 49 anos. O versículo 10 diz assim: declarareis santo o 50º ano e proclamareis a libertação de todos os moradores da terra. Será para vós um jubileu. Então o Eterno virou e falou assim: vocês vão contar 7 vezes 7 anos. São 49 anos. O próximo ano, vocês acrescentam mais um ano, forma-se o 50º ano. Esse é um ano jubileu. O ano de número 50 é um ano jubileu. É o ano da libertação de todos os moradores da terra. Então o Eterno aqui está trabalhando com o número 7. 7 vezes 7, 49. Olha o número 49. Aí o Eterno também disse assim no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 24. Estão decretadas 70 semanas para o teu povo. 70 vezes 7 anos. São 490 anos. Aqui o Eterno agora está trabalhando com o número 70, com o número 7 e o número 490. 70 vezes 7 são 490 anos. O Eterno falou para eles alcançar o perdão do pecado deles. Aí eu mostrei para os irmãos, quem está acompanhando os vídeos aí, que eu estou lançando aí, se você não assistiu, assista lá para você ver. Eu lancei um vídeo aí mostrando que a partir da hora que Israel entrou na terra de Canaã,
Ali, a partir do ano de 2500, começou-se a cumprir os 70 jubileus que o Eterno decretou para toda a humanidade, para poder resgatar toda a humanidade para ele novamente. Igual ele resgatou Israel do cativeiro depois de 70 anos, ele vai resgatar toda a humanidade, inclusive a terra e todos os moradores da terra, até os animais. Ele vai resgatar para ele novamente depois de 70 jubileus. Se você não assistiu o vídeo, assista lá para você ver. Então aqui agora nós temos 70 jubileus, 70 vezes 50. Um jubileu é 50 anos. 70 vezes 50 são 3.500 anos. Agora veja bem. Então, partindo da hora que eles entraram para dentro da terra de Canaã, até Yahushua voltar, são 70 jubileus, são 3.500 anos. E os irmãos podem observar aqui agora, o que eu quero trazer para os irmãos? Aqui, os 70 jubileus estão incluídos aqui nesses 3.500 anos. Porém, aqui não está. Olha aqui, ó. 7 vezes 7, 49 anos. Tem que acrescentar o ano de jubileu para formar 50 anos. 70 vezes 7 são 490 anos. Esses 490 anos não está acrescentado os anos jubileus. Tem que acrescentar. Quando você acrescenta 10 jubileus, que 70 vezes 7 são 490. São 10 jubileus. 10 jubileus são 10 vezes 50. São 500 anos. Então nós temos que acrescentar 10 jubileus aqui, ó. Aqui está sem os anos jubileus. Acrescentando 10 jubileus, são 500 anos. Então, aqui está sem o ano jubileu. 49 está sem o ano jubileu. Acrescenta o ano jubileu, forma-se 50 anos. 490 anos é sem os 10 jubileus. Acrescenta 10 jubileus, forma-se 500 anos. Tá entendendo, irmãos? Agora, eu vou chegar onde eu quero agora. Então, aqui são 7 vezes 7 para dar 49 anos. Aqui, 70 vezes 7 para dar 490 anos. Aí, ó, o Eterno está estendendo o prazo. Quando o Eterno quer dar um prazo maior, ele usa o número 7, depois ele usa o número 70, ele vai ampliando. Então o Eterno aqui é 7 vezes 7, são 49 anos. O Eterno quer aumentar o prazo, igual ele aumentou o prazo lá do castigo de Israel, para eles alcançar o perdão deles. O Eterno falou, agora é 70 vezes 7. Aí o Eterno então deu um prazo maior, 490 anos. Tá vendo aí? Agora o Eterno vai dar um prazo maior agora, ó. 490 anos. Agora ele vai pegar esses 490 anos agora, ó. 7 vezes 490 anos. A partir da hora que eles entraram dentro da terra de Canaã. 7 vezes 490 anos são 3.430 anos. Sem os jubileus. São quantos jubileus? 3.500 anos são quantos jubileus? São 70 jubileus. Então 7 vezes 490 mais 70 jubileus, ó, mais 70 são 3.500 anos. Estou mostrando para os irmãos que o Eterno vai ampliando o prazo, que daqui a pouco eu vou mostrar a revelação para os irmãos, o quanto é tremendo. Então tá aqui, o Eterno vai trabalhando em cima do número 7, do número 70, do número 490, tá vendo? Vai ampliando. 7 vezes 7, 49, 70 vezes 7, 490, 7 vezes 490, 3.430. Aí você acrescenta os 70 jubileus que está faltando, 3.500 anos. 3.500 anos é o prazo que o Eterno deu para a humanidade a partir da hora que o povo de Israel entrou dentro da terra de Canaã e começou a celebrar o primeiro jubileu. Iniciou o primeiro jubileu, o primeiro dos 70 jubileus. Esses 70 jubileus eles fecham no ano de 2030. Tem que falar isso que agora eu vou trazer a revelação daqui a pouco. Então, e aí a partir de Yahushua morreu que ano? Yahushua morreu no ano 30, depois do Mashiach. Olha o documento aí, ó. Yahushua morreu no ano 30. Então, o que acontece? Do ano 30 até o ano 2030, são 2.000 anos. Do ano 30 até o ano 2030, são 2.000 anos. 2030 menos 30, que é o ano que ele viveu, ele morreu com 30 anos, são 2.000 anos. 2.000 anos são 40 jubileus. Então, 40 jubileus é o quê? Ó? 40 vezes 50. Um jubileu é 50, 40 vezes 50 são 2.000 anos. Tá aqui, ó. Então, agora, de Yahushua para cá agora, não é necessário mais 7 vezes 490. Não é mais necessário 7 vezes 490. Por quê? Porque já passou 1.500 anos, já passou 30 jubileu. Partindo da hora que eles entrou dentro da terra de Canaã até Yahushua morreu no ano de número 4.000. Partindo do ano de 2.500 até o ano de 4.000 são 1.500 anos. 1.500 anos são 30 jubileu. Agora mais 40 jubileu até o ano de 2030 são 70 jubileus. Então até Yahushua morrer passou-se 30 jubileus, passou-se 1.500 anos. Então agora está faltando 2.000 anos para completar 3.500 anos. Então agora aqui, ó, 40 jubileus que está faltando. 40 vezes 50 são 2.000 anos.
Então agora já não precisa mais de ser 7 vezes 490 para completar 3.470 mais 70, 3.500 anos. Não precisa disso mais não. Agora é 4 vezes 490, que agora eu vou mostrar a revelação para os irmãos. Então por isso que eu estou mostrando isso. Então é 4 vezes 490. 4 vezes 490 são quantos? São 1960 anos. 1960 anos, aqui tá embutido os jubileus? Não está embutido os jubileus, porque dentro de 2.000 anos nós temos 40 jubileus. Então agora acrescenta 40 jubileus aqui agora. 1960 mais 40 jubileus são 2.000 anos. 2.000 anos vai completar quando? Vai completar em 2030. 2030 menos 30 é igual a 2.000 anos. Então eu espero que os irmãos até aqui entenderam como é que o Eterno usa o seu calendário e usa esses números para ir mostrando para nós quanto tempo falta para poder fechar tudo, para Yahushua descer e estabelecer o reino. Ele começa com 7 vezes 49, depois ele quer aumentar, ele passa para 70 vezes 7, que é 490. Ele quer aumentar mais ainda o prazo, ele passa para 7 vezes 490. Tá vendo aí o prazo? Então, espero que você entendeu. Agora vamos para a revelação do Eterno, ok, irmãos? Daniel, capítulo 9, versículo 24, diz assim: Daniel, o castigo do seu povo e da sua santa cidade vai durar 70 anos vezes 7. 70 anos vezes 7, que é igual a 490. Até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados e a justiça eterna do Criador será feita. A visão e a profecia serão cumpridas e o santo templo será inaugurado de novo. Então tá aí, meus irmãos. O pecado deles, para eles obterem o perdão do pecado deles, o Eterno falou que ia passar 490 anos, que era 70 vezes 7, 490 anos. Mas aí, o Eterno não deixou cumprir os 490 anos. O Eterno parou na semana de número 69. Ali parou-se a semana. Por que o Eterno não deixou cumprir os 490 anos? Por que o Eterno não deixou seguir direto e cumprir os 490 anos e dar o perdão do pecado para eles? Por que o Eterno não deu o perdão do pecado para eles? Por que o Eterno não deixou cumprir os 490 anos? Vou explicar para os irmãos agora por que o Eterno não deixou cumprir. Por causa do que está escrito aqui, ó. Lucas capítulo 19, versículo 41 diz assim: E como estivesse perto, viu a cidade e chorou sobre ela, dizendo, isso aqui é Yahushua: Ah, se neste dia também tu conhecestes a mensagem de paz, Yahushua falando para Yahushalaim, para Jerusalém. Agora, porém, isso está escondido aos teus olhos, pois dias virão sobre ti, e os teus inimigos te cercarão com trincheiras, te rodearão e te apertarão por todos os lados, deitarão por terra a ti e a teus filhos no meio de ti, e não deixarão de ti pedra sobre pedra, porque não reconheceste o tempo da visita, o tempo que foste visitada. E Yahushua falou: devido vocês não terem me reconhecido como o Mashiach, a cidade vai ser destruída. Por que a cidade ia ser destruída? Porque eles não reconheceram ele como Mashiach e, além disso, mataram ele. E falou que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então agora eles estavam debaixo da ira do Eterno. O Eterno ia trazer a vingança sobre eles. Por quê? Porque eles mataram o Filho do Eterno. Eles mataram o Filho do Eterno e ainda virou e falou que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Por isso que no livro de Lucas 21, versículo 6 diz assim: Contemplais essas coisas, dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, que não seja demolida. Ele falou assim: olha aí o templo que é bonito. E Yahushua falou: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja demolida. Ele falou: esse templo vai ser destruído. Agora ele vai falar da destruição da cidade. No capítulo 21, versículo 20, ele diz assim: Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabeis que está próximo à sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque serão dias de vingança, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Ai daquelas que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E Yahushua estava falando assim, ó: o Império Romano, liderado pelo imperador Tito, vai entrar aqui dentro de Jerusalém, vai destruir o templo, vai destruir Jerusalém, vai matar todos que estiverem aqui dentro. Então, isso aqui era a vingança do Eterno por eles terem matado o seu filho. Tá entendendo, irmãos?
Vou colocar o rodapé da Bíblia Jerusalém agora para vocês verem. Ó. Talvez alusão a Daniel 9, versículo 26. Tá falando assim, ó. Talvez está fazendo alusão a Daniel, capítulo 9, versículo 26. O que está escrito lá? Depois das 62 semanas, será morto ou ungido. E o templo vai ser destruído. Então, a destruição do templo e da cidade santa veio porque eles rejeitaram a João Batista, que veio pregando, e depois rejeitou a mensagem de Yahshua e matou o Filho do Eterno. Então o Eterno trouxe a vingança deles sobre eles. E aí o que acontece agora? Acontece que o perdão era para vir aqui, o perdão do pecado deles era para vir fechar aqui, ó. Era para fechar no ano 80, era para terminar ali tudo ali, a profecia ser selada e o perdão, eles alcançar o perdão deles. Porém, eles cometeram coisa gravíssima, matou o Filho do Eterno. Aí o que o Eterno fez? O Eterno estendeu o perdão do pecado deles para frente. Para quando, meus? Para 2030. Agora eu vou provar para os irmãos, mais uma vez, que não adianta correr, meu irmão. Em 2030, Yahshua volta nas nuvens, com grande poder e glória. Yahshua vai voltar nas nuvens. Essa profecia que eu falei, o Eterno falou, Daniel, não é para a sua época, é para a época do fim. É para a época do fim, sela o livro, porque na época do fim eu vou tirar o selo e vou trazer a revelação de todas essas profecias que está contida nesse livro que você escreveu. Então é para a época do fim. O Eterno trouxe toda a revelação para nós, meus irmãos, para nós entendermos quando é que chega o fim. E não adianta você vir falar, ninguém sabe o dia e nem a hora, mas isso é acréscimo. É acréscimo. No livro de Lucas, capítulo 21, versículo 32 e 33, não consta essa frase, ninguém sabe o dia e nem a hora. Somente o Pai, nem o Filho e nem os anjos, somente o Pai. Isso é acréscimo da Igreja Católica. Porque se não fosse acréscimo, o autor que escreveu o livro de Lucas, que é muito mais inspirado do que Mateus e Marcos, que tem vários fermentos, estaria escrito lá, ninguém sabe o dia e nem a hora. Não, isso aí é acréscimo. No livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz, Iau não fará nada, sem antes revelar os seus segredos aos seus profetas. Então, o que acontece? Estendeu o pecado deles para frente. Jogou para frente. Jogou para quando, Deus? Para 2030. Em 2030, vai cumprir tudo isso aqui que eu li, ó. Os seus pecados serão perdoados. E o templo será inaugurado novamente e a profecia estará cumprida. Tudo estará cumprido. E o pecado de vocês vai estar perdoado. Então o Eterno jogou para frente. Por que o Eterno jogou para frente? Agora eu quero chegar lá. Quando eles cometeram o erro, o Eterno condenou eles 70 anos na Babilônia. O Eterno levou eles para o cativeiro na Babilônia durante 70 anos. Por que eles ficaram presos no cativeiro na Babilônia? Por que eles ficou 70 anos presos no cativeiro na Babilônia? Porque no livro de Levítico, capítulo 23 e 25, o Eterno fala assim, ó, vocês vão plantar a terra durante 6 anos e deixar ela descansar no 7. Vocês vão trabalhar 6 dias e descansar no 7. E depois vocês vão plantar a terra durante 6 anos e deixar ela descansar no 7º. Só que aí eles começou bem, mas depois de muitos anos para frente, eles não respeitavam isso mais. Eles começaram a plantar de ano em ano, sem dar trégua para a terra descansar. Ao que chegavam no 7º ano, para ir, em vez de deixar a terra descansar, eles continuavam plantando, querendo ganhar dinheiro. E aí o que acontece? Eles ficou 490 anos sem deixar a terra descansar no seu ano sabático, que era o 7º ano. Eles não deixaram ela descansar. 490 anos sem deixar a terra descansar no 7º ano são 70 anos. Então o Eterno falou assim, ó, agora eu vou levar vocês para a Babilônia e a terra vai descansar o tempo que vocês não deixaram ela descansar, que são 70 anos. Vocês ficou 490 anos sem deixar ela descansar o seu ano sabático. Agora ela vai descansar. Queira vocês, queiram ou não, vocês vão deixar ela descansar, porque eu vou prender todos vocês na Babilônia. Prendeu. A terra descansou então durante 70 anos, os anos que eles não deixaram ela descansar. Só que o pecado só seria perdoado 70 vezes 7. Só depois de 490 anos o pecado deles seria perdoado. Esse pecado que eles cometeram. Tá entendendo, irmãos? Agora eu quero chegar na questão. Presta atenção agora. Vamos estar lendo então Levítico 26, versículo 33 e 34. Aqui diz assim, quanto a vós, eu vos dispensarei entre as nações. Desembainharei a espada contra vós e farei da vossa terra um deserto e das vossas cidades ruínas. Então a terra cumprirá o seu sábado durante todos os dias da sua desolação. Enquanto estiveres na terra dos vossos inimigos, então a terra repousará e poderá cumprir os seus sábados. O Eterno falou, eu vou dispensar vocês para fora da terra de vocês.
Vou desembainhar a espada atrás de vocês e vocês vão ser escorraçados da terra de vocês. A cidade de vocês se tornará em ruína. Esse aqui é o castigo que o Eterno deu para os judeus. E aí o que acontece? Então a Escritura nos mostra que eles seriam castigados dessa forma. Mas aí eles continuaram fazendo tudo errado novamente. Eles continuaram fazendo tudo errado. Eles fizeram comércio dentro do templo, matavam os profetas, matou João Batista e Elrana, matou o filho do Eterno. E aí o que acontece? Antes de completar os 490 anos que o Eterno havia dado para eles, para que eles pudessem ser perdoados, antes que pudesse completar esses 490 anos, eles continuaram fazendo tudo errado. Aí o Eterno estendeu para frente o perdão deles. O perdão deles foi estendido para frente. E aí agora que eu quero trazer para os irmãos é essa questão aí. Certa vez alguém perguntou para Yahusha: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? E Yahusha falou: 70 vezes 7. Isso está no livro de Mateus, capítulo 18, versículo 21 e 22. Então, você deve perdoar 70 vezes 7. 70 vezes 7 são 490. Ou seja, o Eterno deu um prazo de 490 anos também para poder perdoar a nação de Israel. Só que eles cometeram erros novamente. Durante esses 483 anos aí que havia se passado, eles continuaram fazendo coisas erradas. Inclusive, uma das piores coisas foi matar o filho do Eterno. Aí o Eterno estendeu para frente o perdão deles. O Eterno estendeu 4 vezes mais o perdão para eles. O perdão para eles só iria acontecer agora no ano de 2030. É aqui que entra a revelação do Eterno que eu quero mostrar para os irmãos. Então veja bem, meus irmãos, ó. No livro de Levítico, capítulo 26, versículo 18, eu vou ler o versículo 18, depois eu vou ler o versículo 21, o versículo 24 e o versículo 28. Eu vou mostrar que o Eterno, ele estende o prazo do perdão 4 vezes mais, 4 vezes 490. Vou mostrar para os irmãos aqui, ó. E se, apesar disso, não me ouvires, continuarei a castigar-vos 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. Então o castigo ele é 7 vezes mais. 7 vezes mais quanto, meu? 7 vezes 70, ou 70 vezes 7. A conta sempre é feita aí. E Yahusha não falou? 70 vezes 7 você deve perdoar o seu irmão, que é 490. Então o perdão para eles iria vir depois de 490 anos. Mas como eles continuaram cometendo coisas erradas, o Eterno estendeu o perdão para eles mais para frente, 4 vezes mais para frente. Quanto? Em 2030. Então tá aqui, ó. Aqui é o prazo. Daniel, capítulo 9, versículo 24. 70 semanas estão decretadas sobre o teu povo. 70 vezes 7, 490 anos. Só que aí eles cometeram coisa errada, o Eterno estendeu esse prazo para frente. Então, como é que eu vou provar isso para vocês, que o Eterno estendeu esse prazo para frente? Esse prazo, ele soma-se 4 vezes 490, que é 1960 anos. Isso aqui vai concluir no ano de 2030, esses 960 anos que o Eterno deu de prazo para poder perdoar eles. Agora que vem a revelação do Eterno. Vou mostrar para os irmãos agora. No capítulo 26, versículo 33, os irmãos viram que o Eterno mostra como seria o castigo. É expulsando eles para fora da terra deles. Esse é o castigo. Destruindo o templo, destruindo a cidade, arrasando com tudo. Esse seria o castigo. Agora olha o prazo para perdoar o pecado. Ele vai mostrar o prazo aqui 4 vezes. É a revelação que Yahweh dos Exércitos deu para a igreja de Filadélfia nessa última era agora. Veja para ele, o prazo para ele perdoar o perdão do pecado deles. Ó. Vou ler o versículo 18. E se apesar disso não me ouvirdes, continuarei a castigar-vos por 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. O Eterno falou uma vez. O Eterno vai falar de novo agora pela segunda vez. Levítico 26, versículo 21. E se vós o puserdes a mim, e não me quiserdes ouvir, agravarei essas pragas sobre vós 7 vezes mais, por causa dos vossos pecados. E Yahweh falou 2 vezes. Agora vamos para o versículo 24. Também eu vos serei contrário, e ainda vos ferirei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E Yahweh falou 3 vezes. Agora o versículo 28. Eu me oporei a vós, com furor, e eu mesmo vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. E Yahweh falou 4 vezes. Então dentro do capítulo, aonde o Eterno fala que vai expulsar eles para fora da terra deles, vai desembainhar a espada atrás deles, vai expulsar eles para fora da terra deles, vai arrasar com a cidade deles,
O Eterno fala 4 vezes que vai castigar ele 7 vezes mais. 7 vezes quanto? Nós já vimos que é 7 vezes 7. Daniel 9, versículo 24. É 7 vezes 7, que dá 490 anos. Então o Eterno aumentou 490 anos 4 vezes mais. Ele não falou 3 vezes mais, ele não falou 2 vezes mais, ele falou 4 vezes mais. Essa é a revelação do Eterno, meus irmãos. É tremendo, e é tremendo. Então agora, ó, 4 vezes 490 são 1960 anos. 1960 anos, a partir de quando, Romeus, que foi aumentado esse prazo aí de 1960 anos? A partir do ano 70, olha o número 70 aí. Por quê? Porque eles mataram o Filho do Eterno, fizeram tudo errado. Então, no ano 70, estava chegando sim na semana de número 69. A semana de número 69, ela fechou na Guerra de Massada do ano 73, no dia 15 de Nissan. Olha o documento aí para vocês verem. A semana de número 69, ela terminou ali. Já falei sobre isso em outros vídeos. Quem quiser assistir lá, assiste. Que é a semana de número 69, das 70 semanas que o Eterno deu para Daniel, a semana de número 69, ela terminou no ano 73, na Guerra de Massada, no dia 15 de Nissan. Então, no ano 70, na hora que estava chegando na semana de número 69, na hora que estava chegando na hora deles ganhar o perdão deles, que ia completar a última semana, era só mais 7 anos depois que completasse a semana de número 69, era só mais 7 anos, ia completar os 490 anos, o Eterno falou, não, vou estender agora o perdão para o pecado deles 4 vezes 490 anos. Só vai ser perdoado agora em 2030. A partir de que ano então, Romeu? A partir do ano 70. Porque no ano 70, na Páscoa, o imperador Tito entrou dentro de Jerusalém, cercou Jerusalém para cumprir Lucas capítulo 21, versículo 20. E Alcha fala, Jerusalém será sitiada, será cercada. A cidade será totalmente devastada, será totalmente destruída. Porque é a vingança de Al. Lucas 21, versículo 22. Então a Jerusalém foi cercada. Olha aí, que ano? Ano 70, olha o documento aí. Então olha o número de novo. 70, no ano 70. Então é a partir do ano 70 que Al virou e falou, agora é 4 vezes 490. A partir do ano 70. Tem gente que fala que, tem historiadores que falam que foi no dia 14 de abril. A partir do ano 70 ia passar 4 vezes 490 anos. Ó, 4 vezes 490 anos são 1960 anos. Então, a partir do ano 70, mais 1960 anos, que é o prazo que o Eterno deu para poder perdoar eles, nós chegamos no ano de 2030. É aqui que eles vão obter o perdão deles. Que Yahshua vai vir para estabelecer o reino milenar. E é aqui que a profecia das 70 semanas vai se cumprir. Então é 2030 menos 70, 1960 anos, que o Eterno deu de prazo para eles obterem o perdão deles. Deixa eu ler aqui agora de novo, nessa Bíblia aqui, Daniel, capítulo 9, versículo 24. Aqui diz assim, Daniel, o castigo do seu povo e da sua cidade santa vai durar 70 anos vezes 7. Aí, ó, 490 anos. Mas só que eles continuam pecando, eles continuam errando, né? Até que termine a revolta e o pecado acabe. Então o seu povo vai conseguir o perdão dos seus pecados. E a justiça eterna do Criador será feita. A visão e a profecia serão cumpridas. E o santo templo será inaugurado. O Eterno ia cumprir, a hora que cumprisse os 490 anos. Só que eles continuam errando. Aí o Eterno estendeu para frente. O Eterno falou, agora eu vou dar 4 vezes 490, 1990 anos agora para eles obter o perdão deles. Então em 2030 a história fecha. Em 2030 tudo fecha, entendeu, meus irmãos? 2030 já era. Então a última semana que está registrada em Daniel, capítulo 9, versículo 27, meus irmãos, ela encaixa perfeitamente aqui agora, ó. 1953 anos. Mais 7. Essa é a última semana que está registrada no livro de Daniel, a semana de número 70. Ela entra aqui, ó. É igual a 1960 anos. Esses 1960 anos aqui é o prazo que o Eterno deu para poder perdoar os judeus. O prazo então foi estendido para frente. Começou no ano 70 e vai até o ano de 2030, agora para eles alcançar o perdão deles. O Eterno estendeu para frente. Mas eu estou mostrando para os irmãos que a última semana, semana de número 70, ela encaixa perfeitamente aqui agora. Por quê? Porque esse 7 aqui
eles completam os 1960 anos que o Eterno deu de prazo para poder perdoar a nação de Israel. Entendeu, meus irmãos? E esses 7 anos também, eles entram aqui, meus irmãos, ó. 5.993 anos. Mais 7 é igual a 6.000 anos. Aí os irmãos vão me perguntar, o que é isso aí? Isso aqui é o calendário que o Eterno entregou para Moisés. Agora em abril, lá em Israel é o mês de Nissan. Lá eles vão estar pulando agora de 5.992 para 5.993 anos. Esse é o verdadeiro calendário, o calendário dos caraítas. O calendário que eles não deixaram tirar os 210 anos que os judeus que estão lá na Terra Santa hoje tirou. Os judeus tiraram 210 anos do verdadeiro calendário. Se você não assistiu esse vídeo, assista lá que eu ensino sobre isso. Mostrando, provando que eles tirou 210 anos do calendário. Eles ficaram 210 anos como escravos na terra do Egito. Lá eles tiraram os 210 anos. Então, na Bíblia, na Escritura, fala que o ano para Israel começa no mês de Nissan, que é agora em abril. Então, em abril, eles vão estar pulando de 5.992 para 5.993. 5.993 mais 7 anos é igual a 6.000 anos. 6.000 anos é o prazo que o Mashiach deu para poder resgatar a terra para o Eterno novamente. O prazo do resgate vai durar 6.000 anos. Já falei sobre isso também em outros vídeos. Se você quiser assistir, assista lá. Mostrando que o prazo do resgate é 6.000 anos. E aí ele volta e estabelece o reino milenar. Então tá aí, ó. E é interessante também, meus irmãos, que se eu pegar aqui, ó, eu mostrei que o pequeno chifre ele surgiu no ano 270 antes do Mashiach. Mais 2030 é igual a 2.300 anos. Você que está me assistindo pela primeira vez, você vai perguntar, o que é o pequeno chifre? O pequeno chifre é Roma, está no livro de Daniel, capítulo 8, versículo 9. O Império Romano, o pequeno chifre, surgiu no ano de 270 antes do Mashiach. Roma surgiu para poder virar potência, conquistou a Magna Grécia. E no ano 270, Roma então consolidou a vitória sobre a Magna Grécia, conquistando a cidade de Régio. Vou colocar o documento aí na tela para vocês verem. Foi ali que surgiu o pequeno chifre. Depois ele foi para o Oriente, depois foi para a Terra Gloriosa, lá para Jerusalém. Tudo isso está registrado no capítulo 8, versículo 9. Então aqui é o surgimento de Roma. Aí o anjo pergunta para o outro lá, quando é que vai durar essa visão toda aí do pequeno chifre? Ele falou 2.300 tardes e manhãs. Uma tarde e uma manhã formam um dia. Então são 2.300 dias. No livro de Ezequiel, capítulo 4, versículo 6, fala que dias tem que ser interpretado como anos. Então são 2.300 anos. Partindo de onde? Partindo daqui, ó. Partindo do ano 270, quando surgiu o pequeno chifre. 270 antes do Mashiach, ó. Antes, tá vendo? É antes. Então 270 mais 2030 são 2.300 anos. Então em 2030 vai cumprir o prazo das 2.300 tardes. E lá fala lá que ele vai descer também para poder estabelecer o reino. Daniel capítulo 8. Lê o capítulo 8 lá no final que vocês vão ver que ele vai voltar para destruir o anticristo e estabelecer o reino. Então agora eu posso pegar aqui também, ó, 2.993 anos, ó, mais 7 anos, para completar as 2.300 tardes, para completar os 2.300 anos, ó. Então, o 7 sempre completa. Por isso que o Eterno trabalha muito com o número 7. 7 taças, 7 anjos, 7 igrejas, 7 trombetas. O 7 significa plenitude, completo. O 7 vem para completar também. Então tá aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Tudo com 3 aqui, ó. 3, e tudo com 7 aqui, ó. E tudo completo. Tudo termina em 2030. Isso aqui termina em 2030, isso aqui termina em 2030, isso aqui termina em 2030. Tudo completando toda a profecia do Eterno aí, ó. Tremendo. Yahweh é tremendo, Yahweh é magnífico. Agora o que eu quero trazer para os irmãos é o seguinte, vou ler aqui agora. Yahweh falou no livro de Lucas que a destruição do templo e da cidade santa era a punição do Eterno por eles terem matado ele. Eles mataram Yahweh, aí veio a punição. Lucas capítulo 21, versículo 20 diz assim: quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabeis que está próxima a sua devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes,
Os que estiverem dentro da cidade saiam, e os que estiverem nos campos não entrem nela, porque serão dias de vingança, a vingança do Eterno, nos quais deverá cumprir-se tudo o que foi escrito. Na Jerusalém fala, serão dias de punição, punição por eles ter matado a Yausha. Então aqui, Yausha fala da vingança do Eterno vindo sobre eles. Que vingança? Como é que iria vir a vingança? Os romanos iriam cercar Jerusalém e entrar lá dentro, destruir tudo, destruir o templo, destruir a cidade, matar as pessoas. Mais de 100 mil pessoas morreram nesse dia, no ano 70, na Páscoa. Vou mostrar para vocês agora. Então a questão é essa. Vou ler agora Daniel, capítulo 9, versículo 26 ao 27. Depois das 62 semanas, o ungido será eliminado, embora ele não tenha cometido pecado. E Yausha foi morto na semana de número 63, no ano 30. Agora, e a cidade e o santuário serão destruídos por um príncipe que há de vir. A tradução correta é: a cidade e o santuário serão destruídos pelo povo de um príncipe que há de vir. Os romanos. O imperador Tito entrou lá dentro. O príncipe que há de vir é o anticristo. Pelo povo de um príncipe que há de vir. Ó, e até o fim a guerra e as desolações decretadas. Tá vendo? Então aqui agora eu falo. A cidade e o santuário, a cidade e o templo serão destruídos pelo povo de um príncipe que há de vir. Os romanos. Então, o livro de Daniel, então, fala da profecia da destruição da cidade e do templo. A profecia de Daniel mostra a destruição também da cidade e do santuário. Essa profecia da destruição da cidade e do santuário que Yausha falou no livro de Lucas está também no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 26. Ele fala que a cidade e o santuário, o templo, seria destruído. Por que eu estou trazendo isso para os irmãos? Porque aqui agora, eu quero trazer para os irmãos aqui agora o seguinte, aqui ó, vou deixar esses 1960 anos aí, ó. Então agora nós temos que partir da onde foi que foi destruído a cidade, o santuário, o templo. Foi destruído em que ano e em que mês? Aqui ó, foi no ano 70. Igual os irmãos viram eu mostrando aí, foi no ano 70. Aqui ó, no ano 70 foi destruído. Então no ano 70, mais o prazo que o Eterno deu, vou fazer mais uma vez para os irmãos verem. Mas 1960, que é o prazo que o Eterno deu, é igual a 2030. Aqui vai fechar. Aqui Yausha tem que vir para poder estabelecer o reino e eles alcançaram o pecado deles, o perdão do pecado deles. E aí vai ser reconsagrado o templo novamente, vai ser inaugurado o templo novamente. Está escrito nessa tradução aqui. Então agora veja bem. Então foi no ano 70. Em que mês isso aconteceu, Romeu? Em que mês? Já mostrei. Vou colocar o documento aí mais uma vez, igual mostrando. 3 dias antes da Páscoa, a cidade foi sitiada, igual o Yausha falou no livro de Lucas. 3 dias antes da Páscoa, no dia 14 de abril. Vou colocar o documento na tela igual para vocês verem. Então foi no dia 14 de abril, eles tinham cercado Jerusalém. E aí, na hora que começou a Páscoa, então, o Império Romano atacou a cidade. No dia 15 de Nissan, na Páscoa, o Império Romano atacou a cidade. 3 dias antes, eles preparou tudo. 3 dias antes. Então, esse acontecimento aconteceu no ano 70, na Páscoa. Olha aí, ó, vou colocar mais outro documento na tela e mostrando que na Páscoa o Imperador Tito invadiu Jerusalém. Então, o mês de Nissan do ano 70 caiu em abril. Tá vendo aí, irmãos? Caiu em abril, porque no dia 14 de abril, 3 dias antes da Páscoa, eles já estavam lá preparados para atacar. Então caiu em abril. Então agora Yausha vai voltar quando, Romeu? É interessante que tem um outro documento aí que fala assim, pouco antes da lua cheia, ou seja, 3 dias antes, eles já estavam em volta de Jerusalém. Olha esse outro documento aí, para vocês verem. Então Yausha vai voltar quando? Yausha vai voltar na lua cheia de 2030 em abril. Em abril, Yausha vai voltar para a guerra do Armagedon e para estabelecer o reino milenar. Quando aqui, ó? Dia 17 de abril do ano de 2030, Yausha vai voltar na lua cheia, que vai ser Páscoa. A Páscoa inicia com a lua cheia. Ele vai voltar em 17 de abril. Vou colocar o estelar aí mostrando que 17 de abril de 2030 é o início lá, ó, da festa dos pães asmos, lá em Israel, em abril de 2030. É aqui que ele volta, então.
Por que eu creio que ele vai voltar na lua cheia aqui também, Romeu? Por quê? Primeiro, porque aqui está mostrando o ano. 70, em abril, na Páscoa de abril do ano 70, Jerusalém foi atacada. Mais 1960 anos, que é aquilo que eu mostrei, que é 4 vezes 490, que dá 1960 anos, é igual a 2030. Então Yahushua vai voltar em 2030, em abril de 2030, na Páscoa, na lua cheia da Páscoa. Por quê? Porque no livro de Provérbios, capítulo 7, versículo 19, diz assim: pois o meu marido não está em casa, ele fez longa viagem, levou a bolsa com dinheiro e não voltará até a lua cheia. Isso aqui é a igreja apostata que ela está falando aqui, ó. Ela está dando uma pista aqui, ela está mostrando. Meu marido voou para longe, ele foi embora para longe, foi lá para a glória, Yahushua. Levou a bolsa com dinheiro, só vai voltar na lua cheia. Em que lua cheia? Na lua cheia de abril de 2030. É tanto que no livro de Miqueias, capítulo 6, versículo 3, lá diz assim: ele descerá sobre nós, a sua vinda é certa. Ela fala assim: a sua vinda é certa. Ele descerá sobre nós como chuva de seródia. Alguma tradução fala como chuva de primavera. Como chuva de primavera. Outra tradução vai dizer como chuva tardias. Quando você olha, quando é que acontece a chuva de primavera em Israel? Ela acontece entre março e abril. Então está mostrando que Yahushua vai voltar em abril, porque ele está falando assim: a sua vinda é certa e ele descerá sobre nós como chuva de primavera. Ele vai voltar na primavera de 2030. Esse é o seu retorno. Ele vai voltar na lua cheia. O meu marido viajou para longe, levou a bolsa com dinheiro e só volta na lua cheia. Então ele vai voltar aqui, ó. Então, tudo foi decifrado. Agora é estar em oração e em jejum, porque o tempo acabou, meus irmãos. A palavra do Eterno foi revelada a nós. A semana de número 70, ela entra para dentro dos 1960 anos. Ela completa os 1960 anos que o Eterno deu de prazo para os judeus alcançar o perdão deles. 4 vezes 490 anos, são 1960 anos, partindo do ano 70. 1960, a partir do ano 70, nós temos o ano de 2030. Acabou. As 2.300 tardes também fecham em 2030. Os 70 jubileus fecham em 2030. O calendário caraíta fecha em 2030. Tudo fecha em 2030. As 70 semanas, então, elas fecham em 2030. Espero que você entendeu esse estudo. Vamos ficar em oração e jejum agora, aguardando a chegada agora do arrebatamento, que nós cremos que vai acontecer em abril. Por quê? Porque 7 anos antes tem que acontecer o arrebatamento da igreja de Filadélfia, dos vencedores da igreja de Filadélfia. 7 anos antes, porque eles não vão passar pela tribulação. Eles não vão passar pela tribulação. Os 7 anos é os 7 anos das bordas do Cordeiro. Quando uma pessoa casava no Velho Testamento, isso está no livro de Juízes. Quando uma pessoa casava, era 7 dias de núpcias. 7 dias de núpcias. Está escrito no livro de Juízes, capítulo 14. Sansão ficou 7 dias de núpcias. Os 7 dias representam os 7 anos na glória. Que a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, quando ela casar com Yahushua, ela vai passar 7 anos de núpcias na glória com Mashiach. Apocalipse, capítulo 19, versículo 7, também fala sobre as bordas do Cordeiro. Então, a igreja fiel, ela não vai passar pela tribulação. A igreja de Filadélfia, ela não vai passar. Por quê? Porque Yahushua falou: eu te guardarei, porque guardasse a minha palavra na perseverança, eu também te guardarei da hora da tribulação que advém sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Então, a igreja de Filadélfia, ela sai 7 anos antes. Então, tudo indica que o arrebatamento vai acontecer agora, dia 6 para o dia 7 de abril. Então, nós temos que estar preparados, porque tudo aponta para lá. A profecia toda fechou, meus irmãos. É agora, vamos jejuar e vamos orar e vamos nos consagrar para nós subirmos neste arrebatamento, ok? Fica na paz do Eterno, meus irmãos.